você assina, você costuma verificar se todos os riscos envolvidos estão escritos nele? Esse é o 23º vídeo do projeto 1859, em que falo de estratégia jurídica para empreendedores e gestores de negócios, sempre a partir de um artigo científico, todo domingo às 18h59, no YouTube e no Spotify. Eu sou Gisele Blankenstein, advogada, mestre em Direito, doutora em Ciências. Desejo-lhe boas-vindas. E essa questão da redação do contrato, refletindo os riscos, além das obrigações, direitos, deveres das partes nos contratos comerciais, é uma questão que precisa melhor ser pensada, principalmente nos contratos de longo prazo. E eu escolhi para hoje uma dissertação de mestrado. Hoje não é um artigo científico, mas uma dissertação de mestrado que fala dos contratos empresariais de colaboração, que é uma parceria comercial, esse nome é dado por uma parceria comercial de longo prazo, que tem por característica uma codependência de quem está contratando, no sentido de, se uma parte não faz, aquilo que está previsto ali no contrato, o objetivo principal daquela parceria não vai ser cumprido, não vai ser atingido. Então, geralmente existe um investimento inicial grande dos contratantes e todo mundo ali sabe que esse investimento inicial vai demorar para ter um retorno. Então, é muito importante que durante esse período de aprendizagem, que só depois dele é que vai se saber se o negócio vai para frente ou não, é muito importante que enquanto as partes estão investindo e aprendendo em relação a essa parceria, que ninguém caia fora. E para que não haja esse comportamento oportunista de abandonar o contrato, é essencial que todo o investimento feito e todo o risco envolvido esteja discriminado. Por quê? Porque desde 2019 está mais difícil para o Poder Judiciário intervir nas cláusulas contratuais. Inclusive, essa alteração que houve no Código Civil em 2019, ela fala que o próprio contrato pode criar os parâmetros de interpretação das cláusulas, o que afasta, de certa forma, a legislação. Não é que você vai poder contratar algo contrário à lei, mas a forma de interpretar, ela pode estar escrita no contrato. E aí é muito importante que haja uma previsão de que forma deve ser feito, por exemplo, o cálculo de uma indenização se alguém sair antes do período de aprendizagem, ou se alguém, eventualmente, depois do período de aprendizagem, desistir de manter esse contrato. Então, uma maneira de tornar melhor calculável os riscos e os prejuízos é discriminar aquilo que realmente está sendo investido, seja de horas de trabalho, seja se você vai ter que contratar uma equipe dedicada para aquele efeito ali, para aquele estudo, para ver a viabilidade do negócio, se é feita a reforma de um imóvel. Eu sempre aconselho colocar como um anexo discriminando aquilo que vai ser feito. E também tem uma outra
questão que foi o que acabou me gerando vontade de falar sobre esse assunto esta semana, que é muito ligado ao posicionamento no momento das reuniões de negociação. Porque fazia tempo que eu não ouvia uma frase, mas o colega que estava representando a outra parte acabou utilizando e eu falei, não, será que ainda estão falando isso em reunião? E era algo muito próximo de quando se estuda direito, mas eu fazia tempo que eu não ouvia, que é, não, doutora, no caso ele falando para mim, não, doutora, não se preocupe, a senhora sabe que se eventualmente houver alguma divergência, o judiciário já é pacífico, dando razão para a senhora. E essa é uma argumentação que você tem que ficar com o alerta ligado, porque se as negociações entre empresas, contratos empresariais podem prever regras próprias de interpretação, se o judiciário tem um poder limitado na hora de julgar os contratos empresariais, a forma como o judiciário define hoje, que até em tese pode ser modificada no decorrer do tempo, nós estamos falando de um contrato de longa duração, né? A composição do STJ, do STF ou até mesmo do Poder Judiciário, os juízes vão mudando de vara, de comarca, que hoje está pacificado, amanhã não fica tão pacífico assim. E aí, nesse sentido, né, se você está assinando um contrato pensando no que o judiciário vai decidir, vale a pena dar um passo atrás, porque é claro que você tem que saber o que o judiciário está decidindo, mas na hora de redigir, na hora de negociar, escreva de uma maneira que você não vá precisar recorrer ao judiciário. Esse, pelo menos, é sempre o meu posicionamento. Nessa negociação que aconteceu, o advogado da outra parte foi muito eloquente e era uma empresa que era tipo a menina dos olhos do meu cliente, contratar com ela, e ele achou que entre ter um posicionamento mais duro e eventualmente atrasar a contratação, a parceria ou até não fechar o negócio e correr o risco, ele preferiu correr o risco e o contrato foi assinado. Mas a posição do jurídico é sempre ajudar o cliente a fazer a negociação com menos risco envolvido, né? E o risco jurídico é diferente do risco financeiro ou do risco econômico, que são outros profissionais que acabam verificando. Como atividade de meio, cabe a mim apontar o que está envolvido ali e é claro que a palavra final é sempre do cliente. Então, se você conhece alguém que costuma fazer reuniões negociando contratos, vale a pena repassar esse vídeo, né? Se você chegou até aqui, deixa um like para o YouTube entender que mais pessoas podem se interessar pelo assunto. E a ideia qual é? É sempre você colocar discriminado os investimentos que você vai estar fazendo visando um determinado objetivo, colocar também quais são os riscos envolvidos, porque o judiciário, sendo você uma empresa, contratando com uma outra empresa, sempre vai pensar que, opa, não havia obrigação nenhuma de contratar. Não é um consumidor que caiu numa conversa de uma oferta milagrosa e foi enganado, ou que abusivamente foi convencido de negociar aquilo, comprar. Não é uma relação civil onde eu preciso tutelar o bem ali jurídico envolvido. Aqui há uma livre iniciativa, duas empresas sentaram para negociar
e ninguém ali está obrigado a fazer aquilo. Então, essa forma de ver os contratos empresariais faz toda a diferença na hora da interpretação pelo judiciário, e não aceite uma cláusula, ou pelo menos resista a aceitar uma cláusula com base no que o judiciário define hoje, porque o judiciário pode mudar de opinião, e aguardar uma decisão do judiciário num contrato que existe investimento e que demanda tempo para dar algum resultado é uma negociação muito ruim. O jurídico que trabalha com você vai apontar esses riscos, mas a decisão é sempre sua. Então, fica aqui o meu convite para você assinar o canal, me acompanhar no YouTube, no Spotify. Qualquer dúvida ou exemplo que você tenha, deixa aqui embaixo. Vai ser um prazer ler e comentar. E eu aguardo você no próximo domingo, às 18h59. Ah, lembrando, aqui embaixo tem o link que dá acesso a essa dissertação de mestrado. Tá joia? Um abraço e até o próximo domingo, no próximo vídeo.